Olá, Roberto, boa noite. Olá, Ricardo, boa noite. Tudo bem, pessoal? Olá, Lucas, boa noite. Pessoal, hoje a ideia é a gente discutir um pouquinho aí sobre métodos anticoncepcionais, especificamente na APS, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um tema aí bastante corriqueiro. Se vocês já estão trabalhando na atenção primária, muito provavelmente vocês se deparam com isso praticamente todos os dias. E sempre tem ali alguma dificuldade que a gente pode apresentar, porque os métodos são muitos, né? Querendo ou não que a gente pensar em SUS, normalmente a gente tem 8 métodos aí na unidade básica de saúde. Claro que isso pode mudar de acordo com a unidade que você trabalha, pode ter menos normalmente, né? Mas é muito difícil. 8 ali é meio que o teto, mas pode ter uma variação aí de unidade para unidade. Eu lembro que quando eu trabalhava numa unidade em São Paulo, uma delas tinha bastante possibilidade assim de métodos anticoncepcionais. A gente tinha lá, para vocês terem noção, tinha Implanon, a gente conseguia, tinha alguns assim, Implanon, tínhamos DIU Mirena e DIU de cobre. Tinha Mirena, assim, tipo, a gente conseguia colocar 10, 15 DIU Mirenas tranquilamente. Então, poxa, isso daí era muito bacana mesmo. Isso a gente pensar ó, em 2019. 2019 a gente tinha essa possibilidade. Então era bem legal mesmo. Então vamos lá. Vamos começar então falando sobre os métodos, que nem eu falei aqui para vocês. Basicamente, na unidade básica de saúde a gente pode ter 8 métodos anticoncepcionais. Vai ter unidade que vai ter menos, fato, mas pode ser que na unidade que você trabalhe tenha exatamente os 8, tá? Isso tem uma variação também de município para município. Tem alguns municípios que acaba tendo de uma forma mais frequente, por exemplo, o DIU Mirena. Tem município que a gente praticamente não tem, mas se a gente for olhar ali de acordo com o Ministério da Saúde, a gente tem essa possibilidade, tá? Mesmo o DIU Mirena e mesmo o Implanon, ele entrou em 2021. O Implanon entrou ali, de acordo com o Ministério da Saúde, tem um protocolo da Conitec para estar disponível nas unidades básicas de saúde para uma população que é tida ali como uma população que tem um risco maior de engravidar. Então eles deixam isso daí também lá no próprio protocolo da Conitec, está bem específico isso. Eu lembro que em São Paulo, lá em 2011, a gente nessa unidade de saúde era uma unidade que ela ficava localizada numa região bem carente, era um dos piores IDHs ali do município de São Paulo. Então, por um lado, era ruim, no sentido que era uma população muito carente, tinha uma série de dificuldades naquela determinada população. Por outro lado, era bem interessante no sentido que as coisas chegavam. Por ser um IDH realmente muito baixo, acabava que a prefeitura enviava bastante suplementos para lá. E para o médico é ótimo, né? Se você trabalha numa unidade que só tem, por exemplo, uma pílula combinada e mais uma noradrestilona e mais preservativo, é uma coisa. Se trabalha numa unidade que tem os 8, opa, é totalmente diferente, você consegue ali ter um raciocínio diferente. Se você vai utilizar um, vai utilizar outro, você tem uma série de possibilidades. Então isso ajuda e ajuda muito. A gente conseguia colocar bastante, inclusive implante, tinha muita drogadição lá, então a gente conseguia colocar um implante, o implante dura aí durante, a gente pode deixar por 3 anos, então é maravilhoso, ajudava demais, assim, muito mesmo. E o DIU também, pensando no DIU Mirena, o efeito colateral acabava sendo menos prevalente, então ajudava bastante também na adesão do tratamento, então a gente costumava colocar bastante, bem legal. Vamos lá, então vamos começar então, pessoal. Boa noite a todos, novamente. Basicamente, então, na unidade básica de saúde, se a gente for imaginar que a unidade tem todos os métodos possíveis do SUS, tá? Hoje a gente vai focar especificamente aqui no que a gente encontra no SUS. Vou falar do DIU Quilena? Não, né? Não é algo que a gente encontra no SUS, e mesmo nos planos de saúde, na saúde suplementar, o Quilena não é algo também que é comum, tá? Então, vamos deixar ele de lado. Tem outros métodos, adesivo, tem alguns métodos que são menos frequentes. Vamos focar no que a gente encontra realmente no SUS, tá legal? E aí fiquem à vontade em perguntar, que eu posso parar também e vou respondendo aqui as dúvidas de vocês. Então vamos lá. A primeira grande
pergunta que a gente deve fazer para uma mulher: qual o método, para a gente poder diferenciar qual método que a gente vai utilizar para ela. Basicamente é uma pergunta, que é aquela pergunta realmente clássica, tá? Então deve se perguntar em qual período que essa mulher ela quer engravidar. Se ela quer engravidar dentro de 1 ano ou mais. Tem mulher que fala assim: poxa, doutor, quero fazer agora o uso de um método anticoncepcional, no entanto, por 6 meses, depois eu posso querer engravidar. Então, isso é a nossa primeira pergunta, realmente. Se ela gostaria de engravidar dentro de 1 ano ou mais. Aí, a partir disso, a gente começa ali a pensar qual método contraceptivo vai ser adequado para essa mulher. Tá? Claro que tem uma série de outras coisas, pensando também nas contraindicações, mas essa normalmente é a nossa primeira pergunta, se ela quer engravidar dentro de 1 ano ou mais, ou menos. Então, o que nós temos? Pensando, se ela falar não, tá? Se ela falar não quero engravidar dentro de 1 ano, doutor, quero engravidar daqui 2, 3, 5, 10, 15 anos. Então, aí a gente oferta, normalmente, a gente tem ali algumas possibilidades. Vamos começar pelo dispositivo intrauterino. Se a gente pensar na unidade básica de saúde, o que a gente pode ter é o DIU hormonal, que aí, pensando na unidade básica, o que a gente tem é o Mirena, né, que não contém estrogênio, e o DIU de cobre. Tá? Então, pensando no dispositivo intrauterino, são esses dois que a gente pode encontrar na unidade de saúde. Se a gente for pensar no DIU hormonal, ele não tem estrogênio, e no DIU de cobre é 0 hormônio, tem esse lado positivo. Em relação ao período, né, então a frequência da troca ou do uso, o DIU hormonal são 5 anos e o DIU de cobre é de 5 a 10 anos. Então, o período máximo aí do DIU de cobre é 10 anos, ou seja, é o dobro do período do DIU hormonal do Mirena. Isso é algo bem positivo. Em relação a algo que as mulheres tendem a sempre estar perguntando, é a porcentagem, ou seja, a eficácia do método contraceptivo. Né? Isso é algo muito corriqueiro, especialmente no DIU de cobre. Tem-se um pouco dessa ideia que o DIU de cobre ele pode sair do local e a mulher acabar engravidando. Tá? Se a gente pegar de acordo com a porcentagem de mulheres grávidas depois de 1 ano, né? Então o DIU hormonal é 0,1, ou seja, se a gente pegar 100 mulheres que fazem a utilização ali do DIU hormonal, apenas uma engravida num período de 1 ano. Tá? E o DIU de cobre tem uma variação grande. O estudo aí não é tão conclusivo em relação a isso, mas normalmente fica aí 0,8, é o que a gente costuma ver aí nos estudos. Tá? Então, imaginem que de 100 mulheres faz o uso, 8 acabam engravidando. Tá? Mas isso tem uma variação grande, tem uma série de fatores aí que pode influenciar a gente pensar no DIU de cobre. Uma coisa que é muito importante, que isso a gente tem que sempre orientar o paciente, isso é fato, o DIU hormonal ele tende a diminuir o sangramento, ou seja, o fluxo menstrual, e o DIU de cobre, pelo contrário, né, ele tende a aumentar o sangramento, ou seja, o fluxo menstrual, e a paciente pode ter ali algumas cólicas, algo que ela não tinha antes de fazer o uso do DIU. Normalmente isso aqui é algo que diminui, ao longo dos meses vai diminuindo. De acordo com a literatura, aí é um período de adaptação entre 3 e 6 meses. Tá? Então, é algo que a gente pode orientar aí para os nossos pacientes. Em relação ao uso do DIU, a gente pode utilizar o DIU no pós-parto. Então, isso é uma dúvida também bastante corriqueira das pacientes. Então, a gente pode aí inserir a qualquer momento dentro de 48 horas após o parto. Tá? Então, de acordo com a literatura, tem isso. Se a gente deixar passar essas 48 horas após o parto, aí tem que aguardar pelo menos 4 semanas para fazer a inserção do DIU. Tá? E aí, de acordo com a literatura, também fala para essa mulher que quer fazer ali a inserção do dispositivo intrauterino no pós-parto, como você não sabe se ela vai amamentar ou não, a não ser que vamos pegar um caso extremo, né? Uma paciente que é HIV positivo, que você sabe que ela não vai fazer uso da amamentação. Ela não pode amamentar, por exemplo, o seu filho. Nesse caso, aí seria indiferente. Podia colocar o DIU Mirena e o DIU de cobre. Né? Tirando isso, a gente sempre imagina que a mulher vai amamentar. Então aí a gente não faz logo de cara, ali nas primeiras 48 horas,
a inserção do DIU hormonal, tá? Então, o que está preconizado aí é só realmente fazer a inserção do DIU de cobre, a não ser nesse caso extremo que eu coloquei aqui para vocês. Então, pensando em dispositivo intrauterino, é isso. A gente tem aí que sempre fazer essa diferenciação. Normalmente o paciente ajuda também bastante em relação a isso. Quando a gente usa lá o MCCP, né, lembra do método clínico centrado na pessoa? Uma das etapas é fazer a pergunta, né? O que você acha mais adequado? O que você gostaria? Então, ajuda bastante a gente nisso aqui também. A paciente, de alguma forma, nos dá, a gente orienta e ela fala ali o que ela acha mais adequado. E se não tiver nenhuma contraindicação, a gente tende a aceitar isso, tá bem? Nosso terceiro aqui é o Implanon. O Implanon é um método que não tem estrogênio, tem hormônio, mas não tem estrogênio, tem um derivado lá do progestágeno. E em relação ao período, é diferente porque é um período menor, são 3 anos, tá? Então o Implanon é um período aí máximo de 3 anos que deve ser utilizado. Depois disso a gente tira e coloca um novo ou simplesmente muda de método contraceptivo, tá? Qual que é a diferença do DIU? O DIU hormonal, mesmo ele sendo hormonal, ele é considerado um DIU de ação local. Isso tem bastante discussão em relação a isso, mas na literatura em si, se a gente pegar a bula lá, eles colocam como ação local. O DIU de cobre não tem hormônio, então a gente não discute isso. O Implanon, ele é considerado um implante que tem hormônio, derivado do progestágeno, e é ação sistêmica, tá? Então tem essa diferença aí. Então a gente imagina ali que o hormônio ele não fica só no local da aplicação. Se vocês não conhecem o Implanon a gente coloca no braço, tá? Normalmente a gente coloca no braço não dominante. A paciente ela escreve com o braço direito, então vou lá e coloco o Implanon no braço esquerdo, tá? Então a gente sempre faz essa escolha de colocar no braço não dominante. O Implanon é um procedimento bem simples, a gente costuma fazer na unidade básica de saúde sem nenhum problema, não tem risco de hemorragia, é muito, muito tranquilo, de verdade, tá? Tem a técnica ali para ser feito, mas hoje em dia a gente tem um Implanon que é o mais comum, que é o NXT, que é o que a gente costuma ter na unidade básica de saúde. É como se fosse um aparelhinho que a gente tem ali uma alavanca, a gente puxa ela e aí ele tem uma agulha bem grande, aí o Implanon vai para dentro ali, onde deve ser realizado. A gente faz aqui no suco do bíceps, a gente normalmente pega o maléolo, a gente pega de 3 a 5 centímetros, tem toda uma técnica, pessoal, não vamos entrar nisso agora. Mas enfim, é algo bem tranquilo, é algo que você vê ali, treina 1, 2 vezes, você já sai fazendo bem, bem tranquilo mesmo. Qual que é a dificuldade do Implanon? A dificuldade maior é tirar. É muito comum que as pacientes não fiquem só 3 anos, elas acabam esquecendo, acabam tendo dificuldade para voltar na unidade de saúde e fica mais tempo. Já vi paciente com 6 anos do Implanon, o dobro praticamente. Não tinha mais efeito, mas ela estava lá e de repente um dia ela falou, quero tirar. E para tirar esse Implanon dessa paciente foi super complicado. Então por isso é importante respeitar, a gente entrega um cartãozinho com a data da inserção, com a data da retirada e pede para o paciente respeitar essa data aí, esse período de 3 anos, tá bom? Mas no geral o resultado é excelente do Implanon, é muito bacana, a eficácia dele é 0,1%, então imagina que de 100 mulheres que utilizaram durante um ano, apenas uma engravidou, tá? Então é bem interessante o uso do Implanon. Colocou uma vez, não faz mais nada, fica 3 anos ali, teoricamente, sem engravidar. Se a gente pegar numa população complicada, que nem coloquei para vocês, normalmente a gente faz uso aí do Implanon de acordo com o protocolo da Conitec, em mulheres em idade pré-reprodutiva, de 18 até 49 anos, né? Normalmente mulheres que têm ali tem alguma história, né? Por exemplo, mulheres em situação de rua, pacientes que têm HIV/AIDS, pacientes que fazem uso de alguma medicação, por exemplo, talidomida, que é uma medicação que a gente sabe que é teratogênica, se essa mulher engravidar, a criança vai nascer com algum problema. Mulheres que são privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo, mulheres em tratamento com tuberculose. Tá? Então a gente tem aí algumas indicações precisas do uso do Implanon e quando tem, a gente faz então a inserção e funciona muito bem, posso garantir para vocês.
Vamos lá. Então, a gente tem esses 3 métodos, são métodos aí que duram um período mais longo, né? Se a gente pensar o DIU de cobre, 10 anos, o DIU Mirena até 5 anos e o DIU o Implanon, o implante, até 3 anos, tá? Então, esse seria aí os métodos que a gente considera métodos de longa duração, tá? Vamos para os outros agora. Então, voltando naquela pergunta lá, que era aquela pergunta-chave que eu coloquei para vocês, né? Então, você gostaria de engravidar dentro de 1 ano? Se por um acaso essa mulher fala sim, doutor, quero usar o método contraceptivo agora, mas daqui 9 meses, 11 meses eu quero engravidar, mas agora eu não quero. Aí a gente tem outras possibilidades, né? Então, pensando na unidade básica de saúde, pensando no SUS, a gente pode então prescrever, por exemplo, as pílulas. Lembrando que as pílulas elas têm ação sistêmica, a gente tem basicamente 3 pílulas na unidade de saúde. A gente tem lá a pílula do dia seguinte, o levonorgestrel, não necessariamente todas as unidades, tá, pessoal? Estou falando que está lá no protocolo do Ministério da Saúde, o que a gente tem na lista das unidades básicas de saúde, tá? Então, a pílula do dia seguinte, o ciclo 21, que é o etinil estradiol mais o levonorgestrel, e a noristestrona, né, que aí é considerada como uma mini pílula. Então, basicamente, são as 3 pílulas aí que nós temos possibilidade de fazer a prescrição na unidade básica de saúde, tá bem? Lembrando que a pílula do dia seguinte, ela deve ser utilizada aí em até 5 dias após a relação sexual, mas, né, sempre lembrando que quanto antes melhor, só colocando em pauta aí que esse período de 5 dias seria o período máximo aí para fazer o uso da pílula do dia seguinte, tá? O ciclo 21, a gente tem uma pílula combinada que tem ali uma série de pode ter, na verdade, algumas contraindicações, é algo que a gente vai discutir um pouquinho depois, e a noristestrona, que é a mini pílula, algo que a gente costuma aí utilizar mais para mulher pós-parto. A gente acaba deixando aqui para uma população específica aí a noristestrona, sendo que pode ser feito também para as mulheres também em idade reprodutiva normalmente, tá? Mas o que a gente costumava ver mais, pegar mais receitas realmente era do ciclo 21, acabava sendo mais corriqueiro aí, o mais comum das mulheres fazerem uso, se a gente for comparar essas 2 pílulas, né, entre a mini pílula e o ciclo 21, a pílula combinada, tá? Vamos lá. Em relação ao uso dessas medicações, a gente sempre lembra que o ciclo 21, então a mulher utiliza aí durante 21 dias, ela para, fica 7 dias sem fazer o uso. Nesse período de 7 dias, muito provavelmente ela vai menstruar, e então no 29º dia, né, após 7 dias, ela volta a fazer o uso da medicação, tá? Isso é bastante corriqueiro, que nem eu falei para vocês, a grande maioria das receitas a gente acaba trocando realmente do ciclo 21. E depois disso, a gente tem aí como opção os injetáveis. Os injetáveis a gente tem basicamente 2. A gente tem os injetáveis o mensal e o trimestral, né? Lembrando que o mensal ele é combinado, ou seja, tem ali a substância derivada da progesterona e do estrogênio, do estradiol, e temos o trimestral, que aí é só o acetato de medroxiprogesterona. Então a gente tem aqui algumas peculiaridades aqui dos injetáveis, eu acho que pode ser interessante. Os injetáveis normalmente a gente faz no glúteo, é onde está a indicação. Se por um acaso tiver alguma dificuldade e não puder ser realizado no glúteo, pode ser feito no braço também, tá? Uma possibilidade intramuscular, normalmente profundo no glúteo, é realmente o local mais adequado de ser feito, tá? Então, se a gente for pensar então na noristestrona com estradiol, que é a misigina, a primeira injeção ela deve ser feita, tá? Isso daqui é uma coisa que é interessante, porque isso aqui vocês vão ver que se vocês não tiveram isso, vocês vão ter com toda certeza. É muito comum a paciente ela tomou a injeção e aí passou, por exemplo, 35 dias, ou passou, sei lá, 5 dias, 6 dias que ela deveria ter tomado e não tomou. E aí ela chega lá com a receita e normalmente o enfermeiro, a enfermeira, o auxiliar, ele vem perguntar: doutor, e agora, o que eu faço? Então isso é algo muito, muito corriqueiro. Às vezes as mulheres acabam esquecendo
e aí você tem que dar conduta frente a isso, tá bom? O ideal, se a gente for pensar de acordo com a literatura, a mesigina ela pode ser feita aí entre 27 e 33 dias, tá? Então, nesse intervalo de 27 e 33 dias, se a mulher vir para tomar ela, não tem problema, né? A gente normalmente fala mensal, 30 dias, mas tem aí na literatura esse intervalo de 33 dias que a gente pode fazer sem nenhum problema, tá? No entanto, o que seria mais adequado? Se a gente pegar uma mulher que ela esqueceu e ela tinha que ter tomado e não tomou e passou 5 dias, o ideal é fazer o beta-HCG, para a gente descartar realmente a gestação antes de fazer uma nova prescrição ou simplesmente de autorizar essa paciente a tomar ali a mesigina fora do período adequado, tá? Então, para ter uma segurança, se você tiver a possibilidade, pede o beta-HCG ou pelo menos o teste rápido e deixa registrado no prontuário, tá? O ideal realmente é o beta. Fez o beta, deu negativo, fala para ela vir, deu negativo, ela trouxe, vai, e aí se autoriza ela fazer aí a injeção. Por um lado é até bom isso, porque a paciente ela fica entre aspas mais esperta, né? Ela fala, opa, caramba, esqueci e deu problema. Olha o trabalho que deu, tive que ir lá fazer o beta, pegar o resultado, voltar aqui para aí sim o médico autorizar. Depois disso, provavelmente ela não vai mais esquecer, ela vai ficar ali realmente mais atenta quanto a isso, tá? Então, é uma estratégia aí que a gente costuma utilizar e no geral ajuda bastante. Então, o início da mesigina, quando o paciente não está usando nenhum contraceptivo. Imagina que a paciente chegou no seu consultório e ela falou, doutor, quero usar algum contraceptivo. Você pegou ali a história clínica dela, ofertou ali alguns métodos e ela falou, vamos fazer então a mensal, a mesigina, que eu acho que vai ser mais adequado. Beleza. Aí você sempre vai perguntar, você está fazendo uso de algum método? Se a paciente fala, não, doutor, não estou fazendo nenhum. Então tá legal. Então a gente vai esperar o primeiro dia do seu ciclo menstrual, primeiro dia do sangramento, você vem na unidade básica de saúde e aí a gente vai fazer a aplicação então da mesigina. Essa seria a forma mais correta da gente começar o tratamento então, tá? Uso, na realidade, da mesigina. No entanto, pode também acontecer da paciente já estar fazendo uso de alguma medicação, né? Por exemplo, ela está fazendo uso de uma pílula do ciclo 21 e agora ela, por algum motivo, ela está com alguma dificuldade e ela quer trocar, ela quer fazer então agora o uso do injetável. Nesse caso, pessoal, normalmente a gente inicia o uso da mesigina após a ingestão então da pílula combinada por pelo menos 7 dias. Você vai falar assim, doutor, eu estou fazendo uso da pílula combinada já faz 6 meses já. Aí nesse caso, já faz 6 meses, ela está tomando ali, ela está no período ainda, por exemplo, no 14º, 15º dia, a gente pode fazer ali a mesigina e, por segurança, a gente então pede para ela parar a pílula combinada, faz a mesigina, começa com a mesigina e por segurança pede para ela manter aí o uso de algum método de barreira por pelo menos um período até ela menstruar. Depois a gente pode parar com isso, tá? A gente pode parar com o método de barreira e deixar realmente só o efeito da mesigina. Uma outra possibilidade também que pode acontecer, a paciente está fazendo uso da mini pílula, né? A noricestirona, e aí ela vem na unidade de saúde para poder trocar então pela mesigina. Nesse caso, a gente pode ser feita aí então a mesigina em qualquer dia. Mesma coisa, a gente fala então, a partir de agora você não vai tomar mais a mini pílula, vamos fazer então a aplicação da mesigina, da mensal, só que você vai manter aí o método de barreira por pelo menos 7 dias após a injeção. Normalmente a gente fala até ela menstruar. Menstruou, está seguro, continua ali o efeito da injeção por 30 dias, ela vai tomar de novo, e aí realmente depois que ela menstruar a gente pede, não tem mais necessidade de fazer o uso de método de barreira, tá? Só realmente uma garantia aí para a gestante não engravidar, a gente costuma fazer essa orientação. Vamos lá. Em relação à mesigina, o grau de segurança é bastante elevado também, se a gente for comparar lá com um dispositivo intrauterino, também aí fica em torno de 0,1, tá? Tem uma variação, mas normalmente é em torno disso. Então imaginem aí que uma ou menos
dentre 100 mulheres engravidas num período de 1 ano, fazendo uso regular de forma correta da mesigina, tá bom? Então, é uma medicação aí bastante segura também. O que a gente tem de contraindicação, pessoal? Isso daqui é bem interessante, né? Se a gente for pensar no nosso dia a dia, pensar em prova, e às vezes a gente acaba confundindo, às vezes acaba tendo alguma dificuldade. No geral, né, se a gente pensar nas pílulas combinadas, né, ou seja, que tem lá derivado de progesterona e estradiol, a gente vai pensar sempre no paciente que teve um quadro de trombose. O paciente teve trombose, então não deve fazer uso da pílula combinada e também não deve fazer uso da mesigina, que também é combinado, só que é injetável. Então, trombose, embolia pulmonar, paciente que teve infarto agudo do miocárdio, paciente que apresenta dor no peito, por exemplo, o paciente está com dor no peito, está fazendo investigação para ver se ela tem ali uma isquemia do miocárdio. Então, enquanto isso, a gente costuma deixar a medicação ali de lado e não faz até que não saiba realmente o diagnóstico da paciente, tá? Diabetes mellitus com lesão de vasos sanguíneos é algo que a gente evita também, porque esse paciente acaba tendo uma suscetibilidade maior aí de ter alguma trombose. Paciente com doença hepática, tá? Então a paciente está ictérica e não tem mais nada, mas está ictérica, se ela está ictérica, provavelmente já tem uma inflamação, se estiver relacionada ao fígado, então a gente não vai fazer a prescrição do anticoncepcional, tá? E pacientes com história de câncer, né, ou atual ou anterior, a gente evita aí ao máximo, principalmente quando estiver relacionado aí aos hormônios sexuais, né? Se a gente pegar um câncer de mama, um câncer de órgãos genitais, então se ela tiver tido ou se ela tiver naquele momento, também não vai ser feito, né? Não deve ser feito aí a prescrição do anticoncepcional combinado, tá? Tem uma lista gigantesca, mas se vocês lembrarem desses, realmente já é o suficiente. Vamos lá, ó. A Adriana colocou aqui que contraindicações caem. Isso aí cai na prova, os pacientes perguntam, isso é algo corriqueiro que a gente realmente tem que saber. A Kelly colocou aqui, esse histórico de trombose seria qualquer episódio no passado? Na literatura tá, Kelly, tá exatamente isso, né? Então, a gente tem essa contraindicação. Se o paciente tiver tido uma trombose, já está contraindicado aí o uso da mesigina, por exemplo, e também da pílula combinada, tá? Então, isso é realmente uma contraindicação. Aqui não classifica, né? Não tem aquele grau de classificação que nem a gente tem ali para algumas outras alterações. Vamos pensar na gestante. A gestante, a medicação a gente sabe ali o que é 3, o que é 4, o que a gente nunca vai fazer, o que a gente pode fazer se tiver ali um custo-benefício interessante, mesmo tendo um risco para o paciente. Aqui ele só coloca que é uma contraindicação e sai listando tudo, né? Nós, como os médicos, o interessante seria respeitar isso, evitar ao máximo fazer. Poxa, se você tem na unidade de saúde, de repente, uma mini pílula, ou você tem um DIU, né, um dispositivo uterino ali para ser feito no paciente, mesmo que seja, né, o ideal que seja de cobre, aqui pensando para ter 0 hormônio, faça isso, né? Seria mais seguro aí tanto para você quanto para o paciente, tá? Tenta não correr esse risco. E em relação ao trimestral, deixa eu só ver aqui a pergunta. Então, em relação à trombose, é o que eu falei, não tem específico o período, tá? Fala assim, se teve trombose nos últimos 5 anos, está contraindicado, se teve nos 10, pode usar. Assim, isso não está muito claro, né? Na própria literatura não fica muito claro isso. Então, assim, se tem o histórico de trombose, a paciente confirmar mesmo, doutora, tive uma gestação, eu tive um TVP, cheguei a ter uma trombose também pulmonar. Então, nesse caso não tem por que a gente arriscar, tá bom? Então, deve ter alguns estudos que coloca isso como garantia, muito provavelmente deve ter alguns estudos que falam em relação a isso, e se você quiser, você pode até utilizar isso como referência, né? Mas o Ministério da Saúde aí, realmente ele é mais conservador, tá? Mesma coisa se a gente pensar um exemplo, se a gente pensar da metformina, né, para gestante, falar, poxa, a gestante está com a glicemia, ela tem uma diabetes gestacional, vou fazer a metformina. Se a gente pegar lá o protocolo dos Estados Unidos, o CDC fala que pode fazer a metformina lá. Aqui, no entanto,
alguns médicos fazem, mas de acordo com o Ministério da Saúde está proscrito, né? A gente não faz metformina para gestante de acordo com o Ministério da Saúde. Então, mesmo alguns outros lugares aceitando isso. Então, tomem cuidado também com os estudos. A maioria dos estudos são feitos fora do Brasil, então a gente acaba fazendo ali uma leitura, interpretando o estudo, fala, opa, isso aqui me dá respaldo. Mas aí quando você vai ver, o Ministério da Saúde não usa aquilo como referência. Tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Vamos lá. Em relação aos injetáveis, o trimestral seria o acetato de medroxiprogesterona, 150mg por ml, uma ampolinha ali que a gente faz. É muito conhecido também como Depo-Provera. É uma outra medicação também muito corriqueira na unidade de saúde. Eu lembro que quando eu fazia, tinha normalmente um dia de troca de receita, ou a gente separava um dia para a saúde da mulher, e era muito corriqueiro, né, já ter, às vezes eu prescrevia, mas já tinha, né, antes, muitas pacientes que faziam uso, então era muito comum o uso da medroxiprogesterona e o uso da pílula combinada, o ciclo 21. Os dois, assim, pelo menos na unidade que eu trabalhei, nas que eu trabalhei nas 3, era isso. Era mais o ciclo 21 de pílula e a medroxiprogesterona como injetável, tá? Em relação ao período, né? A medroxiprogesterona, a gente fala que ela deve ser feita a cada 3 meses, ou seja, 90 dias. Se a gente olhar na literatura, ele fala que o máximo 91 dias. Passou de 91 dias, a mulher não foi e não reaplicou uma nova ampola, deve ser feito o beta-HCG. Tá? Então aqui acaba sendo até um pouco mais restrito ainda do que na mesigina. A gente tem um intervalo aí de um único dia. Então passou de 91 dias em relação à última aplicação, essa paciente lá tem que fazer o beta, aí lá traz o beta, deu negativo, você autoriza então a aplicação. Tá? Na unidade é muito comum que a gente tenha um teste rápido para gravidez, é uma possibilidade, tá? Não é aquela coisa que dá um respaldo grande, né, para o médico, falar assim, a paciente estava com 93 dias e eu autorizei ela fazer ali uma nova injeção, né, fazer ali novamente a medroxiprogesterona. E se essa paciente, no entanto, ela engravida nesse intervalo aí dos 2 dias, pode dar problema, né? Então tentem ser bem criteriosos quanto a isso. 91 dias, passou disso, pede o beta-HCG e deu negativa lá atrás, aí sim você autoriza uma nova aplicação, tá legal? Em relação às contraindicações da medroxiprogesterona, é relativamente parecido, né, com o que nós temos para a mesigina. A gente coloca na literatura, tá, em relação... Uma outra coisa que também é muito, muito importante, que às vezes a gente deixa passar, é o sangramento vaginal, né? Então sempre perguntar se a mulher tem um sangramento vaginal. Se for um sangramento vaginal que você sabe a causa, se for ali realmente só devido à irregularidade do período menstrual, ok. No entanto, se não tiver um diagnóstico, não deve ser feito então a aplicação de nenhum hormônio, né? Então o paciente tem um sangramento vaginal a esclarecer, enquanto não esclarece, o ideal é não prescrever e, em alguns casos, a gente cancela a receita que havia feito inicialmente, até realmente conseguir saber por que ela está tendo aquele sangramento. Tá? Suspeita ou paciente que tem uma neoplasia atual, pensando ali nas que estão relacionadas à parte hormonal, a gente vai pensar mais na neoplasia mamária, neoplasia de órgãos genitais femininos, tá bem? Que nem a gente fala para vocês, disfunção hepática, o paciente ali tem uma doença hepática importante, uma tromboflebolite, tem distúrbios tromboembólicos, cerebrovasculares, né, uma história de AVC. E aqui eles colocam também história de aborto retido, né? Então está lá na literatura lá também, uma das contraindicações do uso da medroxiprogesterona, se essa paciente tiver um histórico aí de aborto retido, o ideal é que não seja feita ali a prescrição do injetável de 3 em 3 meses, tá? Então a gente tem aí essa contraindicação. É que as contraindicações tem uma lista gigantesca, mas no geral, pelo menos as principais aí que a gente costuma sempre lembrar, tá tendo sangramento? Não, ok. A senhora teve em algum momento uma trombose? Ah, não, doutor, nunca tive isso. Na família tem alguém? Sua mãe, sua avó, sua irmã? Não, na família ninguém teve. Tá legal. Você teve alguma doença no cérebro, algum problema? Não, doutor, não tive nada disso.
E aí, claro que doenças agudas ali naquele momento também a gente vai pensar, né, se a gente vai fazer ou não, mas no geral não tem nenhuma contraindicação se não for aí relacionadas a essa que eu falei e a doença hepática grave aguda, tá? Em relação à aplicação, pessoal, isso daqui, mais uma vez, que gera também bastante dúvidas. Então deve ser aplicada sempre nos 5 primeiros dias após o início do ciclo menstrual, tá? Então imagina que a primeira aplicação, você chega, pergunta para o paciente, a senhora está fazendo uso já de algum método contraceptivo? O paciente fala, não, doutor, não estou fazendo uso de nenhum método, nunca fiz, quero começar agora. Então a gente tem aí esse período para ser respeitado aí de até 5 dias, os 5 primeiros dias do período menstrual, a gente pode fazer aí então o uso da medroxiprogesterona, tá? Então é um pouquinho diferente aí da mecigina. A mecigina a gente pede para o paciente voltar no primeiro dia, faz então no primeiro dia do período menstrual. Da medroxiprogesterona a gente tem aí esses 5 primeiros dias após o início do ciclo menstrual, a gente pode fazer então a injeção da medroxiprogesterona, tá? Então tem essa diferença entre ela e a mecigina. Se a paciente não tiver aleitamento, né, vamos pegar aquele caso extremo de novo, a paciente é HIV positivo, ela não vai amamentar o seu filho. Então, nesse caso, ela pode aí, receber a medroxiprogesterona nos 5 primeiros dias do pós-parto, tá? Independente dela estar menstruada ou não, nesses 5 primeiros dias do pós-parto ela pode receber, mas nesse caso extremo, né, isso sinceramente vai ser improvável de vocês pegarem algo do tipo na unidade básica de saúde. Se a paciente fizer, se ela estiver amamentando, é o que a gente imagina, né? A paciente imagina, saiu do hospital, você imagina que ela vai amamentar. Então a gente não faz uma nova dose de medroxiprogesterona e espera aí pelo menos até a 6ª semana do pós-parto, tá? Mesmo que ela estiver amamentando depois de 6 semanas, a gente tem respaldo para poder fazer aí a primeira injeção da medroxiprogesterona, tá legal? Mesma coisa para o comprimido, né? Lembra da mini pílula? A paciente, imagina que ela teve um filho e passou-se então 6 semanas. E ela está amamentando, só que ela fala, poxa, doutor, estou amamentando, eu sei que a chance de eu engravidar é baixa, mas eu preciso começar algum método contraceptivo. E aí a gente vai conversar com essa paciente e tem a possibilidade de fazer um que seja derivado só de progestágeno, né? Então a gente pode fazer a medroxiprogesterona ou a gente pode fazer a mini pílula, tá? Então a gente tem essas duas possibilidades aí na mulher que está amamentando, só que respeitando esse período de 6 semanas, tá legal? Então isso é uma demanda que é bem comum, muito provavelmente vocês vão ter bastante paciente assim. Em relação aos métodos contraceptivos, basicamente a gente passou por eles, né? Então a gente passou aí pelos 8. Tentem ficar bem alerta em relação a essas contraindicações. Não adianta também querer decorar todas, pegar uma bula, vai ter tipo umas 40 contraindicações, é uma quantidade absurda, né? Mas lembrar aí pelo menos 5, né? Esse histórico de TVP ou mesmo de um tromboembolismo pulmonar, então isso realmente não pode passar. A paciente que tem um sangramento vaginal inexplicado, né? Você fala, caramba, não sei da onde que está vindo esse sangramento, será que ela tem uma doença mais grave? Isso a gente não deve fazer. A paciente com suspeita ou uma neoplasia atual, isso aí acho que é bem tranquilo também da gente não fazer. Paciente com história de infarto agudo do miocárdio, história de AVE, um acidente vascular encefálico, nesse caso a gente não fazer. Então essas 5 contraindicações, se a gente respeitar bem essas 5, pessoal, dificilmente vai ter algum problema, tá? Realmente essas 5 são as mais importantes. Não que as outras não sejam, que a gente não precise saber, mas pelo menos essas 5 é realmente muito importante da gente lembrar aí antes de fazer a prescrição de algum desses métodos contraceptivos, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a esses métodos? Onde vocês trabalham, vocês têm todos esses 8 ou não? Adriana, se você estiver por aí, fala pra mim. Você tem todos esses 8? DIU, hormonal, tem Implanon ou não? O Implanon,
eu tenho alguns amigos que estão trabalhando em São Paulo e na maioria das unidades ainda não tem. Algumas unidades que são até unidades grandes e também não tem o Implanon. Então o Implanon provavelmente ele vai começar a chegar aí, saiu em 2021 o protocolo da Conitec, então é um protocolo recente. Provavelmente logo vocês vão começar a colocar Implanon, vai começar a aparecer para vocês aí o Implanon para colocar numa determinada população ali em específico, né, que eu coloquei para vocês. Paciente com HIV, AIDS, paciente com droga-adição, moradoras de rua. Então, essa população, provavelmente vocês vão ter essa possibilidade. A Adriana colocou que não tem nem DIU e nem Implanon. Nem DIU de cobre, Adriana? De cobre também não? É uma pena, né, pessoal? Uma grande pena, realmente, que isso não ocorra aí em todo o território nacional aí. Poderia, se a gente tivesse isso mais homogêneo, as coisas poderiam funcionar bem melhor. O DIU é bem bacana. Minha experiência com o DIU assim, foi sempre muito boa, no geral. A gente consegue fazer a inserção sem muita dificuldade. Depois de algum tempo, a gente consegue ter uma experiência sem precisar colocar muito, né? Você fez o treinamento, colocou ali 10 DIU, fez mais ou menos uns 10 procedimentos. Aí se você conseguir manter aquilo lá durante 1, 2 na semana, você meio que pega a mão e as coisas fluem bem mais fácil. É bem legal mesmo. Em relação ao DIU, é importante a gente sempre orientar a paciente, né? Querendo ou não, a paciente sempre tem ali as dúvidas e também se a gente pensar no DIU de cobre, a gente sabe que vai muito provavelmente aumentar o fluxo menstrual, pelo menos entre os 3 e 6 meses aí da utilização, nos 6 primeiros meses. Então, realmente muito importante a gente passar isso, né? Que ela vai realmente ter ali uma alteração do fluxo menstrual, que provavelmente ela vai sentir um pouco de dores ali naqueles primeiros dias. Ela pode começar a ter uma cólica que não tinha antes. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Mas no geral é bem positivo. Eu lembro que era bem positivo. Querendo ou não, hoje em dia as mulheres estão questionando cada vez mais o uso de hormônio, né? Então é uma coisa que está ficando cada vez mais acessível as informações e as mulheres questionando mais. Então elas chegam de forma ativa mesmo. Falam, doutor, não tem algum método que não tenha nenhum hormônio que eu possa utilizar? E aí a gente tem a possibilidade de indicar ali o uso do método de barreira. Algumas unidades têm tanto o preservativo masculino como o feminino. O feminino, isso é bem bacana para a mulher, né? Que deu essa possibilidade da mulher colocar ali então o preservativo feminino. Como opção, às vezes a mulher ela faz uso do preservativo feminino, mas ela também quer algum método que também ajude a diminuir o risco dela engravidar. O DIU, né, seria aí realmente uma ótima opção. E uma coisa do DIU, que eu acho que pode acontecer de vocês terem alguma dúvida, na literatura isso depende bastante, mas é meio que consenso. Se você pegar relacionado ao SUS. Se você pegar no particular, na saúde suplementar, é mais comum, mas se a gente pegar material ali do Ministério da Saúde, ele vai colocar pra gente que isso é indiferente. Pode ajudar, né, o fato da mulher ir colocar o DIU, independente do DIU, né, se for o DIU hormonal ou não hormonal, se ela estiver menstruada, isso ajuda, né, o colo do útero está amolecido, ele está aberto, então, não que ele seja 100% aberto, né, mas ele está ali realmente um pouco mais, a inserção do DIU, ela ocorre de forma mais fácil. Então, é bem interessante aí, se a mulher estiver no período menstrual, você faz a inserção mais fácil do DIU. Por outro lado, a mulher está sangrando, então tem esse viés também. Eu já coloquei a grande maioria dos DIUs que eu fazia inserção, eu não pedia para a mulher vir no período menstrual, porque, primeiro, na unidade básica de saúde a gente não... É difícil a gente trabalhar com a agenda também, né? Você fala assim, quando você menstruar, no primeiro dia você vem aqui que a gente faz a inserção. Aí ela vem num dia que a unidade está lotada. Como que você para tudo e vai fazer aquilo? Não tem jeito, né? Então a gente acaba fazendo uma agenda ali. De terça-feira às 9 horas, das 9 às 11, vou fazer inserção de DIU. Põe 3 pacientes aí pra gente. Basicamente é isso que ocorre, isso que eu costumava fazer. E aí tinha esse horário para fazer a inserção do DIU. Então a mulher vinha, ela estava menstruada ou não. Mas 95% das vezes ela não estava menstruada.
E mesmo a inserção ali sendo um pouquinho mais difícil, pelo colo estar bem fechado, eu achava bom no sentido que não tinha sangue. Em outras pacientes, poucas, mas outras que eu fiz a inserção, ela estava menstruada, algumas tinham muito, muito sangue e ficava ruim ali, até mesmo para identificar. Pegava, fazia ali todo o procedimento, a limpeza que a gente faz, a sepsia, e aí na hora que você tirava ali, falava, agora eu vou fazer a inserção. Já vinha bastante sangue já, e a gente já perdia um pouquinho ali da referência do colo do útero. Então, sinceramente, eu acho mais fácil fazer a mulher quando a mulher não está sangrando, tá? Mas aí vai de cada um. A inserção em si, mesmo quando a mulher está com o colo bem fechadinho ali, independente do período menstrual que ela esteja, dá para fazer, é bem tranquilo. E vai muito da mão, assim, né? Tem gente que tem a mão mais leve, tem gente que tem a mão mais pesada. Isso é muito doido, assim. Tinha um amigo que ele era grandão, tinha quase 2 metros, ele tinha uma puta mão leve, fazia, as pacientes achavam bem tranquilo. E tinha uma colega que tinha uma baixa estatura, pequenininha, ela ia lá, ela tinha uma mão super pesada. Então isso é bem, bem interessante, que isso é muito relativo realmente da pessoa mesmo, não é? Tem gente que é grandão e é bem sutil, bem leve, faz os procedimentos com maior sutileza, e outras pessoas, né, acabam fazendo ali com um pouco mais de mão pesada. Isso é muito, muito relativo mesmo. Mas eu acho que aos poucos vai começar, vamos receber mais dispositivo intrauterino. Vocês vão ver que é bem legal. Quando vocês tiverem a oportunidade, pessoal, corram atrás disso. Onde vocês estejam ali no município, posso fazer um curso para fazer inserção de DIU. Então tentem verificar isso também, porque na hora que aparecer na unidade de vocês, aí vocês também, tem o curso, já tenho o curso já fiz uma vez, vou lá e vou fazer o procedimento. Então é assim que acontece, né? Isso é muito importante. E tentem conversar com o farmacêutico também da unidade de saúde. Se tiver farmacêutico na sua UBS, conversa com ele. Fala assim, estava lendo sobre dispositivo intrauterino, você acha que a gente consegue trazer aqui para a unidade de saúde? Então, às vezes a gente consegue, né? Eu lembro que eu sempre perguntava, todo UBS que eu ia, às vezes eu ia só para conhecer, eu já perguntava, tem DIU aqui, tem Planon, o que a gente tem aqui, né? Então isso daí influencia pra caramba, né? Então tentem verificar isso, que eu acho que vale muito, muito a pena. É mais um procedimento aí que vocês podem fazer na unidade, dentre outros, né? E o Implanon também. O Implanon, eu vou deixar depois um videozinho aqui para vocês do Implanon NXT. É muito tranquilo. E assim, se falar assim, pô, Cauê, não vou nem fazer se eu assistir o vídeo eu consigo aprender? Consegue, pior que consegue. Você assiste o vídeo ali umas 2, 3 vezes, fala, pô, já sei a técnica, você vai lá e consegue fazer a inserção do Implanon. É algo bem tranquilo, de verdade. Aparentemente assusta, você vai ver o tamanho da agulha, uma agulha bem grande, ela é bem grande, ela é grande e calibrosa. No entanto, o procedimento em si é bem tranquilo, a chance de dar problema é praticamente zero, desde que você respeite ali realmente a técnica correta, tá? Então, respeitou a técnica correta, não tem nenhum vaso ali onde é feita a inserção, a chance de sangramento é praticamente zero, tá? Às vezes a paciente fica com hematoma leve ali, pode acontecer, devido ao calibre realmente por ser muito grande a agulha, mas não é um risco de pegar uma artéria, nada do tipo. Tá? É bem superficial. Normalmente a gente pede para a paciente mesmo palpar. A gente fala para ela pegar os 2 dedos aqui depois da inserção, ela palpa, ela consegue sentir ali. Tem mais ou menos uns 3 centímetros, então fica bem no subcutâneo da paciente. Então é algo bem superficial. A gente quase, né, quando vocês vão ver depois, quando colocar o vídeo, tem a técnica. A gente vai com a agulha, vai colocando e quase sai pela pele, né? Por isso que é feito de forma lenta. E na hora que a gente vê que, tá subindo muito, aí volta, continua no subcutâneo, vai até o final, e aí solta. Tem um botãozinho que a gente aperta, solta, e aí acabou. Tá feita a inserção. É coisa de no máximo 5 minutos. É bem, bem tranquilo, tá? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui para vocês depois alguns vídeos, e aí se vocês tiverem alguma dificuldade, mandem mensagem pra gente. Vou deixar uma caixinha aí depois também. Se tiverem alguma dificuldade, vocês me falam. Essas aulas basicamente é jogo rápido, né? A gente tem um curso que a gente fica ali 2 horas, 2 horas e meia nessas aulas.
mas aqui, se a gente pensar em 1 hora, realmente é muita coisa para a gente discutir, né? Daria para a gente discutir 1 hora só de pílula combinada, falar só da pílula combinada em si. Se a gente pensar no SUS, é isso, tá? Então a gente tem aí basicamente 3 pílulas disponíveis, a pílula do dia seguinte, norecestrona e o ciclo 21. Se a gente pensar no preservativo masculino e feminino, em algumas unidades tem, outras não, isso vai depender. Dos injetáveis, a gente tem a possibilidade do trimestral e do mensal. A gente tem um Implanon que provavelmente vai estar chegando logo para vocês por aí. E a gente tem o adesivo, mas o adesivo não é algo que o corriqueiro nunca vem em nenhuma unidade de saúde. Se a gente entrar lá no site do Ministério da Saúde, a gente não vê também essa disponibilidade de ter adesivo, tá? Pode ser que algum município, o prefeito fala assim, vamos comprar adesivo e vamos colocar nas UBS. Pode acontecer, mas não é uma iniciativa do Ministério da Saúde, tá? Então isso também é bastante importante. O diafragma também não é algo que o Ministério da Saúde coloca ali, preconiza. Pode usar? Pode. Né? Pode ter na UBS? Pode, o município pode ter comprado, mas não é algo que vem lá de cima, não é algo que vem do Ministério, tá? Então, por isso que pode ter muitas alterações aí de acordo com onde vocês trabalhem, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Vou deixar aqui 2 vídeos para vocês, aqui nos stories. Vou deixar uma caixinha, se tiverem alguma dúvida, deixem lá que eu respondo para vocês, tá bom? Ótima noite para vocês. Tenham bons estudos. Qualquer dúvida, então escrevem lá que eu vou respondendo para vocês, tá bem? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.